Olá pessoal, continuando nossa série de vídeos sobre tabela periódica, quero mostrar para vocês hoje exemplos de distribuição eletrônica em íons, que são espécies carregadas positivamente ou negativamente, e também continuar a classificação da tabela agora em metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Primeiro exemplo, fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia de um ânion de carga 1-, cujo número atômico é 17. Primeiro. E depois, qual é o período e a família deste átomo que tem número atômico 17? Aí a gente vai ter que relembrar do que eu falei na aula passada, porque os elementos da tabela periódica estão organizados em ordem crescente, do menor para o maior, crescente de número atômico. Ou seja, nós temos o primeiro elemento aqui, que tem número atômico 1. O segundo elemento, número atômico 2. Terceiro elemento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nosso elemento é esse aqui. Eu não sei qual é o elemento no momento. Depois nós vamos determinar. O X da questão é esse aqui. Pergunta, qual é o período e a família deste átomo? Tranquilo, é só olhar aqui na tabela. Período 3 e família 17. Então, uma das perguntas está respondida. Agora eu quero fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro para depois transformar no ânion. É o que ele está pedindo, distribuição eletrônica do ânion. Mas antes vamos fazer do neutro. Para a gente fazer do átomo neutro, eu tenho que saber qual é o número atômico dele. É 17. Por quê? Porque o número atômico indica o número de prótons. E se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então vamos lá. 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Essa é a distribuição eletrônica de 17 elétrons. Nós temos o total de 17 elétrons. Agora eu quero transformar a espécie neutra em uma espécie carregada negativamente, 1-. A carga é 1-. Para transformar um neutro em uma espécie carregada negativamente, ele tem que receber carga negativa. Ou seja, ele vai receber, ele vai ganhar, ele vai ser adicionado um elétron ao átomo neutro. Esse um elétron está indicado aqui. E aí, quando ele recebe um elétron, esse elétron deve ser armazenado em um orbital, onde tem espaço. No momento onde tem espaço é o orbital P, tem 5 elétrons. Então, eu vou colocar mais um elétron no orbital P. Ou seja, fazendo a distribuição eletrônica da espécie carregada negativamente, então nós teremos essa distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olhando a tabela periódica, vamos determinar qual é o elemento. Olhando a tabela periódica, nós temos aqui o átomo neutro, se chama cloro, cujo símbolo é Cl. Quando o cloro neutro recebe um elétron, ele se transforma num ânion. O ânion Cl, 1-. E aí o nome dele é o íon cloreto. Então o cloro se transforma no cloreto quando recebe um elétron. Próximo exemplo. Faça a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia de um cátion de carga 3+, cujo átomo neutro localiza-se no período 3 e família 13. Bom, vamos na tabela periódica e já vamos localizar o período 3. Período 3. Vamos traçar uma reta aqui. O período 3 e família 13. Então, nós temos aqui, nesse local aqui, tem o elemento que nós estamos tratando. E esse elemento neutro vai ter uma distribuição. Depois, eu quero retirar elétrons para transformá-lo em um cátion. Então, vamos determinar primeiro quantos elétrons devem ser distribuídos. Eu não sei qual o número atômico, ou seja, eu não sei o número de prótons. Mas eu sei que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, vamos lá. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O elemento tem 13 prótons. O número atômico é 13. Se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, vamos lá. Distribuição eletrônica de 13 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Essa é a distribuição eletrônica do átomo neutro.
Percebam que ele é neutro, a soma desses expoentes vai ser 13, que é igual a 13 elétrons. Agora eu quero transformar o átomo neutro em um cátion. Para eu transformar num cátion, o átomo neutro deve perder elétrons. No caso, ele deve perder 3 elétrons. Então, eu vou colocar aqui um menos, indicando que ele está perdendo menos 3 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, ele deve perder da camada mais externa, mais distante do núcleo. A camada mais externa é A3, no caso. E nesse caso, temos 3 elétrons na última camada. 3s2, 3p1, 2 mais 1, 3. Então, nós vamos retirar a distribuição eletrônica 3s2 e 3p1. E aí nós temos a distribuição do átomo carregado positivamente. E aí nós temos 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição para o cátion. Trata-se do elemento neutro alumínio, Al, o símbolo é Al. Quando o átomo neutro alumínio perde 3 elétrons, ele se transforma em um cátion Al3+, cujo o nome é íon alumínio. Ok? Próximo exemplo. Distribuição eletrônica de outro cátion, agora de carga 3+, cujo átomo neutro localiza-se no período 4 e família 8. Olhando a tabela periódica, nós vamos direto já para o período 4 e família 8. Período 4 e família 8. Nós estamos aqui. Então, é esse elemento que nós temos que fazer a distribuição eletrônica. Primeiro, vamos fazer do elemento neutro, depois nós transformamos ele num cátion. Vamos primeiro determinar o número atômico. Conta as células, as caixinhas, os locais onde os elementos estão na tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O número atômico da espécie é 26. Número atômico 26, se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, vamos fazer a distribuição de 26 elétrons, dessa forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a distribuição do átomo neutro. Agora eu quero transformar o átomo neutro em um cátion. Esse cátion tem carga 3+. Para eu transformar um átomo neutro em uma espécie carregada positivamente, eu devo retirar elétrons. Devo retirar menos 3 elétrons. No caso, menos 3 elétrons. Eu retiro elétrons da camada mais externa. A camada mais externa do átomo neutro é a 4. Na camada 4 eu tenho 2 elétrons. Então, já vou retirar 2 elétrons aqui. 2 da camada 4. Agora, na camada 4 não tem mais elétrons. Eu devo retirar agora da camada 3. Na camada 3 eu tenho o orbital 3d6 semi-preenchido. Então, eu vou retirar menos um elétron daqui. E aí a distribuição eletrônica do cátion em questão é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Olhando a tabela periódica, quem está consultando a tabela periódica vai encontrar como elemento que está no período 4 e família 8 é o ferro, cujo símbolo é Fe. Quando o ferro neutro perde 3 elétrons, ele se transforma na espécie carregada positivamente ferro 3. O nome do cátion é ferro 3. Ferro 3, ou também chamado de íon férrico. É isso, pessoal. Esses são mais alguns exemplos e aí na próxima aula a gente continua. Um grande abraço.